Bom, então eu tô com a modelagem impressa aqui da nossa boneca, tá? Do nosso projetinho da boneca de pano. Nós estamos com o corpinho dela, parte superior e inferior, tá? Aqui a gente fez a impressão numa folha A4. Então vai sair em duas folhas, folha 1 e folha 2. Então aqui nós estamos com o corpinho da boneca, tá? E também nós temos o vestidinho dela. Parte da frente, parte das costas e também a gola que a gente vai costurar. Também em duas folhas, tá? Folha 1 e folha 2. Aqui tem algumas instruções de corte, tá? É super importante que você siga essas instruções para que você faça o melhor uso da sua modelagem impressa, tá? Aqui nós vamos fazer a colagem da modelagem, como você pode ver, está em duas folhas. Então, a gente vai fazer a colagem da modelagem corretamente nas folhas A4 e também vamos fazer o corte. Lembrando que as modelagens que estão disponíveis no site janome.com.br ou pelo link aqui no YouTube, onde você vai baixar a sua modelagem, a modelagem já vem com a margem de costura, tá? Então isso é super importante, não precisa inserir uma margem de costura. Ela já vem com uma margem de costura. Margem de costura do vestido da boneca é de 0,5 centímetro, mas colocamos 1 centímetro aqui no meio costas para fazer a costura, tá? Mas na hora da costura a gente vai desenvolvendo e vai explicando do porquê, tá? Então aqui a gente tem a modelagem do vestido frente, costas e gola e também temos a modelagem do corpinho da boneca. Então a gente vai fazer a colagem. Vamos fazer a colagem primeiro do corpinho da boneca. Então aqui eu tô com uma cola bastão, é muito bom para usar para fazer essas colagens. E também nós temos a nossa tesoura. O que vamos fazer? Aqui podemos observar que tem uma margem de folga aqui, ó, para você fazer a colagem. O que eu gosto de fazer? Tirar uma dessas folgas e colar ou por cima ou por baixo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar uma dessas duas margens, que é essa linha aqui, ó. Essa linha é uma linha guia, que é onde você vai utilizar ela para fazer o corte e a colagem, tá? Não pode ser mais e não pode ser menos, senão vai sobrar. Então, você pode cortar tanto a de baixo ou a de cima, mas tem que escolher apenas uma. No caso aqui, eu vou cortar aqui, ó, na linha guia do corte, tá? Eu vou cortar bem aqui rente a linha guia. Que aí depois a gente só vai sobrepor bem rentezinho a outra linha de baixo aqui, ó. Certinho, pra ficar com a nossa modelagem certa, tá bom? Então eu vou cortar a parte de cima. Bom, então aqui eu fiz o corte da parte superior que vai sobrepor a parte de baixo, tá? Já cortei bem rente a linha. Agora nós iremos passar uma cola bem aqui rente a linha guia da parte de baixo, que no caso é a folha 2. Vamos pegar a nossa cola e vamos passar uma colinha bem aqui, ó, bem rente a linha guia da folha número 2. Vamos reservar a nossa cola. E agora sim a gente pode colocar bem rente a folha número 1 em cima da folha número 2, seguindo a linha guia e também seguindo o desenho, tá? Então, vamos colocar bem aqui, ó, bem rente. Lembrando de sempre observar o desenho, tá? O fio reto é muito importante. Então, aqui a gente faz a nossa colagem. E pronto. Viu como foi fácil? Você colou a parte superior da sua folha A4, número 1, com a sua folha número 2, A4. E ficou desta forma o nosso molde. O corpinho e também o pezinho da boneca. Agora a gente vai fazer o corte desta modelagem, ou seja, nós iremos cortar o corpinho e cortar o pezinho dela. Lembrando que também já está com margem de costura, tá? Então vamos nessa.
Bom, então nós estamos aqui com a modelagem do corpinho da nossa boneca, tá? A modelagem já cortada. E agora nós iremos cortar o vestidinho para deixar já tudo preparado. E é a mesma etapa. A gente faz a colagem primeiro e depois a gente faz o corte da modelagem, unindo as duas folhas e depois fazendo o corte da modelagem. Bom, então eu tô aqui com o vestidinho já cortado, a modelagem do vestido, tá? Nós temos a parte das costas, da modelagem das costas, a modelagem da frente e também a modelagem da nossa gola. E agora nós iremos cortar a nossa modelagem, tanto do vestido quanto do corpinho da boneca, nos tecidos que iremos utilizar hoje. Então vamos nessa. Bom, então agora nós iremos fazer o corte da modelagem no tecido, tá? Vamos reservar a nossa modelagem do vestido aqui em cima por enquanto e vamos pegar os nossos tecidos. Aqui eu estou utilizando 2 retalhos, não tem uma medida certa. O ideal é que você utilize um retalho que você consiga posicionar toda a modelagem e consiga aproveitar o tecido ao máximo, tá? Então, esses retalhos desses projetos que você já fez e sobrou, o ideal é que você sempre utilize para fazer a reutilização dos seus materiais aí também na sua casa, tá? Como, por exemplo, aqui, que é de tecidos de projetos já anteriores que a gente já fez aqui no ateliê, tá bom? Então, o ideal é que você utilize sempre retalhos para fazer a utilização sempre novamente, né? Para não jogar fora também, tá? Então, aqui a gente tem 2 retalhos de tamanhos diferentes. Aqui eu dobrei na dobra, tá? Do tecido. Então, eu dobrei aqui bem... No caso aqui, a gente tem a auréola desse tecido, que fica bem aqui embaixo. É só você alinhar e fazer a dobra. Então, aqui você já tem uma dobra de tecido. E isso vai ser super importante. Nesse outro aqui também, nós temos um tecido inteiro. Nós dobramos... E aqui ele já está na dobra. Vamos posicionar esse primeiro. Por que vamos posicionar esse primeiro? Porque ele é maior de largura, mas não é maior de altura. E esse é maior de altura e é menor de largura. Então, sempre se atentar a isso. O que for maior de largura, sempre vai ficar na parte de baixo. E o que for maior de altura e menor de largura, ficará na parte superior, tá? Na parte de cima. Então, vamos posicionar tecido com tecido, dobra com dobra. Se atente a deixar bem retinho, bem centralizado aqui, dobra com dobra, tá? Desta forma aqui, porque nós agora iremos cortar a modelagem no tecido. Então, aqui eu tô com a frente da modelagem. A frente, ela não tem corte no meio, então ela precisa sair inteira. Por isso, nós iremos cortar na parte da dobra do tecido. Vamos posicionar a nossa modelagem dessa forma, bem rente à dobra do tecido. E agora nós iremos pegar o giz de costura e vamos fazer a marcação do vestido no tecido. Bom, então aqui eu já marquei a modelagem do tecido da frente, tá? Então eu já fiz a marcação. E agora nós iremos alfinetar a modelagem, né? O risco da modelagem no tecido. O ideal é que você também alfinete o tecido aqui da margem que a gente não utilizou ainda, tá? Porque assim não perde o fio e também a gente consegue posicionar a outra modelagem também no tecido sem perder a configuração que a gente fez aqui, tá? Então aqui agora nós vamos fazer o corte da modelagem.
Sempre segurando com a outra mão o tecido e a outra mão cortando, tá? Super importante. E também se atentar na estampa do seu tecido. É super importante. Aqui a gente pode observar que a nossa estampa ela tá em pé, desta forma. Esta é a forma correta de você posicionar a sua modelagem no seu tecido, tá? Sempre se orientar, se atentar à orientação do tecido, tá? A orientação da estampa do tecido. Então, aqui a gente está com a modelagem já cortada da frente do nosso tecido, tá? Tanto o tecido da frente quanto o tecido da parte de dentro. Como é um tecido dupla face, nós sempre teremos que cortar 2 tecidos de estampas diferentes, tá? Ou se você quiser utilizar a mesma estampa, não tem problema. Então, aqui a gente vai fazer uma outra configuração, tá? Para fazer o aproveitamento do tecido para cortar a modelagem da parte de trás. Então, nós vamos descer aqui o tecido para pegar a maior área, tá bom? E vamos posicionar bem aqui, ó, desta forma. Então, a gente consegue, desta forma, cortar a parte de trás da modelagem. Vamos alfinetar para não perder a orientação do tecido, que a gente fez a configuração dele. E vamos posicionar agora a parte de trás. A parte de trás tem que cortar 4 vezes, né? Então, 2 vezes para o forro da frente e 2 vezes para a parte de trás também do vestido, tá? Aqui a gente cortou 2 vezes porque não tem a emenda. Na verdade, tem a emenda, né? É uma modelagem contínua da parte da frente. Já a parte de trás, ela tem um corte, a costura da parte de trás. Parte de trás, meio costas e lateral. Então, a gente precisa cortar 4 vezes. Então, vamos posicionar aqui a modelagem. E vamos riscar a modelagem no tecido. Parte das costas riscada no tecido, vamos colocar os alfinetes. Bom, agora nós iremos fazer o corte do tecido, tá? Bom, então aqui a gente tá com a parte da frente e a parte das costas cortado. Lembrando de sempre verificar a orientação da estampa, tá? Para você cortar certinho. Aqui a gente pode ver que a orientação é de baixo para cima. Então a gente tá vendo aqui a posição correta da estampa do tecido, tá? Aqui também é a mesma coisa. Então aqui a gente cortou 2 vezes na borda e 4 vezes tecido. Aqui é a parte da frente e aqui a parte das costas, tá? Que a gente esqueceu de cortar, vamos cortar aqui também. A cava. Sempre também se certificar se você cortou tudo certinho. Prontinho, agora está correto. E agora nós iremos cortar a gola no outro tecido também. Então, vamos reservar aqui o nosso tecido já cortado na modelagem de frente e costas. E agora eu vou pegar um outro retalho aqui para cortar a parte da gola. A gola nós vamos precisar cortar no tecido 4 vezes também, tá? Não vamos cortar na dobra, porque a parte das costas tem uma abertura. Então, nós iremos cortar 4 vezes no tecido. Então, nós vamos, ó, eu tenho o tecido aqui inteiro, nós iremos dobrar uma vez desta forma, aqui também é um retalho, tá? De projetos anteriores, e vamos dobrar novamente, unindo dobra com dobra, para ficar no fio, tá? Agora, nós iremos posicionar a modelagem da gola e iremos riscar com o giz de costura no tecido.
Prontinho. Agora nós iremos alfinetar. Vou usar um alfinete um pouquinho menor. O ideal é que você sempre alfinete nas quinas da modelagem, tá? Para deixar mais seguro o tecido. E também no centro. Desta forma. Agora nós iremos cortar o nosso tecido. Retalho sempre importante, todo retalho que você achar que você consegue aproveitar, sempre guarde. Há projetos que você possa fazer que dá para aproveitar bastante esses retalhos, tá? Então aqui a gente está com a nossa gola cortada, não precisamos de todos esses alfinetes, vamos só alfinetar aqui o essencial, para não perder o corte do tecido. Então aqui a gente está com a parte da frente, parte das costas, frente 2 vezes na dobra do tecido, parte das costas 4 vezes no tecido, gola 4 vezes no tecido, tá? Agora nós iremos fazer o preparo do corte do corpinho da boneca no tecido. Bom, então aqui a gente tá com a modelagem do corpinho da boneca pra gente cortar no tecido, tá? O corpinho da boneca, nós iremos fazer o bordado do rostinho dela. Então, a gente vai preparar o tecido no bastidor para fazer o bordado. Então, a gente vai fazer a marcação do corpinho no tecido e também vamos preparar o bastidor para bordar o rostinho da boneca, tá? Então, aqui, no caso da perna e do pezinho, nós iremos cortar porque não tem alteração, não tem bordado, não tem nada. É apenas o corte e a costura mesmo da modelagem no tecido, tá? Então, vamos primeiro, vamos fazer a reserva aqui, ó, vamos reservar, né, a modelagem do corpinho e vamos preparar o corte da perna e do pezinho da boneca no tecido. Bom, então eu tô aqui com um tecido, né, com um retalho de malharia de ordume que nós iremos utilizar para fazer a boneca. O ideal é que você utilize uma malha para fazer a costura da boneca, tá? Sua bonequinha de pano. O ideal é que você utilize uma malha um pouquinho, com uma gramatura um pouquinho maior, né? Mais ou menos uma gramatura média. E que seja uma malha que estique para todos os sentidos, tá bom? Assim seu projeto vai ficar bem bacana. Tô usando um retalho aqui de projetos anteriores também, tá? Então aqui, o pezinho da boneca nós iremos cortar 4 vezes no tecido. Então nós iremos dobrar desta forma. Vamos posicionar. E vamos riscar a modelagem no tecido. Estou utilizando uma caneta mágica, tá? Para fazer a marcação da modelagem no tecido. Essa caneta, ela sai com ferro, tá? Com calor. Então, vamos fazer agora a marcação. Então, aqui eu fiz a marcação da modelagem no tecido. Vamos alfinetar. Vou utilizar um alfinete menor. Sempre alfinetando as extremidades. E também, para ter uma maior segurança, vamos alfinetar as laterais, desta forma. Como é malha, é uma malha que ela escorrega bastante na tesoura. Então é importante que você prenda bem o tecido. Vamos pegar a nossa tesoura e vamos agora cortar a modelagem. Então aqui a gente cortou a modelagem 4 vezes do pezinho, tá? Da boneca. 4 vezes no tecido. Vamos tirar o excesso de alfinete, reservar e deixar o essencial para não perder o tecido. Então, aqui está. 4 vezes a modelagem no tecido, tá? Então, aqui a gente vai fazer a costura da parte inferior da boneca, que é o pezinho e também
a perninha dela, tá? Então vamos reservar aqui. E agora nós vamos preparar o tecido no bastidor, marcando a modelagem do corpinho da boneca, tá? Estou utilizando aqui também a mesma malha. Aqui eu estou com um retalho grande, pra gente ter margem de bordado e de costura. Vamos posicionar aqui a nossa boneca, desta forma, deixando margem na lateral, em cima e embaixo, tá? Uma margem de respiro para o bordado. O ideal é que você faça o quê? Delimite qual é a posição central da cabeça da boneca, tá? Então vamos fazer assim, ó. Vamos reservar o tecido e vamos preparar essa parte primeiro da modelagem da boneca. O que precisamos fazer? Delimitar o centro da cabeça da boneca. Então nós iremos, ó, dobrar desta forma e juntar as partes laterais. Desta forma aqui, ó. Viu que chegou aqui bem no limite? Nós iremos pegar uma lapiseira e riscar aqui, ó. Desta forma. Então aqui nós achamos o círculo da cabeça da boneca corretamente. E aí agora nós iremos dobrar mais uma vez, ponta com ponta do círculo, desta forma. Lembrando de sempre verificar se todos os lados estão iguais. E aqui a gente achou o centro da cabeça da boneca. Bem aqui. Então a gente pode marcar aqui com a lapiseira. E nós iremos pegar um furador e iremos furar o centro da modelagem da cabeça da boneca, tá? Então verifica, ó, se o centro está certinho e vamos furar. Desta forma, ó. Então aqui a gente achou o centro da modelagem da cabeça da boneca. Utilizamos o furador para marcar. Vamos abrir um pouquinho, não tem problema, ó. E pronto, você conseguiu achar o centro. Agora, nós iremos posicionar a modelagem no tecido. Então, aqui eu tô com um tecido inteiro, né? Um retalho de tecido grande inteiro. Dobrei ele ao meio, achando a dobra do tecido aqui. Porque nós precisamos cortar 2 vezes o corpinho da boneca. Porém, na hora de posicionar o bastidor, você vai posicionar apenas um tecido só, tá? Então aqui a gente acha a parte maior do tecido para ter um respiro desta forma. E vamos posicionar a boneca aqui. Então a gente tem margem nas laterais, margem na parte superior e margem na parte inferior, tá? Não vou descer mais porque aqui é mais estreito, não é o ideal, tá? Ela ficaria mais ou menos assim. Dá pra colocar? Dá, mas é sempre bom ter uma margem de respiro boa no tecido, tá bom? Então aqui a gente vai posicionar, verificar se tem respiro na parte toda em volta da modelagem. E aqui a gente pode pegar o nosso bastidor. Eu estou utilizando um bastidor 14 por 14 da MC 400E Janome, tá? E agora nós iremos posicionar certinho o gabarito para ver se tá tudo certo, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Gosto de posicionar. Lembra lá do buraquinho que a gente fez? Aqui no gabarito, a gente pode observar que tem um furinho no meio, que é o centro, que é onde bate a agulha. Temos as linhas guias de cima para baixo e também nas laterais. Esse é o centro do bastidor. Então, a gente desce um pouquinho e procura o centro. Procurou o centro? O que a gente precisa fazer na modelagem? Achar essas linhas guias aqui, ó, para também bater. Como a gente já marcou, a gente vai pegar uma régua e marcar com a lapiseira.
Então, recapitulando, nós iremos pegar a nossa régua de modelagem, tá? Essa é uma régua quadriculada, flexível, é bem legal para fazer modelagens. Nós iremos marcar novamente a nossa cabeça da boneca. Então, vinca bem o meio aqui, ó, que a gente achou, vinca bem. E vinca bem também aqui o outro meio que a gente achou da modelagem. Que vai ficar mais fácil para você acertar e centralizar o bordado do rostinho na boneca, tá? Então aqui eu centralizei tudo e agora eu vou pegar uma lapiseira e a régua e vou marcar. Aqui tem o fio reto. Esse fio reto é para você achar o fio do tecido. Aqui a gente pode ver que deu um deslocamento, mas isso não impede, tá? O que a gente coloca na modelagem é um fio para você achar o fio, tá? Não quer dizer que ele esteja 100% centralizado com a modelagem. O ideal é que ele esteja no fio, né? Em paralelo, na hora que a gente faz a modelagem, em paralelo com o ângulo de 90 graus, tá? Do fio e também do fio do tecido, né? E também do fio da modelagem. Não é que necessariamente ele precisa estar no meio da modelagem. O fio podia estar aqui, o fio podia estar aqui, o fio podia estar aqui, ou até mesmo centralizado com a modelagem. Isso também é o correto. Então aqui a gente vai achar o meio que a gente achou, desta forma, e vamos riscar. E aqui o outro meio. Então, nós temos aqui duas linhas guias na modelagem da nossa boneca. Vamos posicionar ela aqui no tecido e vamos agora centralizar as linhas guias do bastidor. A gente pode até, ó, tirar essa parte de trás aqui, que a gente vai pôr por trás. Vamos reservar. E vamos utilizar apenas o bastidor superior e o guia do bastidor. Vamos posicionar bem aqui ao centro, achando as linhas guias, desta forma. E o que eu gosto de fazer, que é bem legal, é você marcar ou com a caneta mágica, ou com o giz de costura, que é esse aqui, toda essa área aqui do bastidor em volta dele. Porque você também vai ter um guia para trabalhar na hora da sua costura. Então a gente pode fazer um tracinho aqui, porque tem um guia aqui. A gente pode fazer um tracinho aqui, um tracinho aqui. E aqui no caso não vai dar porque tem o corpinho da boneca. Aí você pode ou traçar toda a volta do bastidor, tanto aqui por fora ou por dentro, eu prefiro por fora. Aí você pode usar também o giz. É o tecido branco? Tudo bem, porque a olho nu você vai conseguir visualizar, tá? Então eu vou fazer de dois jeitos. Vou passar primeiro aqui o giz. Por que eu falo isso? Porque essa área nós não iremos utilizar. Vamos apenas cortar a modelagem depois. Então não tem problema você riscar para conseguir ter uma visualização melhor e também não perder a centralização do bastidor, tá? Então aqui a gente fez a marcação, mas podemos também fazer a marcação com a caneta mágica, que está em vermelho também. Ajuda bastante. Prontinho. Vai ficar desta forma. Então a gente pode voltar aqui e centralizar novamente, utilizando as linhas guias que a gente achou. Vamos achar o meio, linha guia, e também aqui o desenho que a gente fez do bastidor. Prontinho. E o que é legal você fazer também, achar o meio da modelagem, bem aqui, tá? Então a gente pode tirar o gabarito, sempre deixando a modelagem aqui e verificar se o pontinho foi feito, tá? O pontinho centralizando a modelagem. E pronto, você já achou o centro da modelagem. Então você vai tirar a sua modelagem, vai posicionar aqui certinho o bastidor na marcação que você fez. Você pode utilizar o gabarito novamente para verificar, ó.
pontinho vermelho, tracinho nas laterais, tracinho em cima e toda a volta do bastidor. Então agora a gente vai posicionar o bastidor com o bastidor da parte inferior. A gente pode trazer mais para cá, para ter visualização de trabalho. Vamos posicionar o bastidor aqui. E o que é legal você fazer? Sempre utilizar a posição que você vai trabalhar na máquina. Então aqui está o braço pantográfico, aqui o bastidor vai ser inserido no braço pantográfico, então você tem que se atentar à posição do bastidor na hora de inserir o tecido e o bastidor superior no bastidor inferior, tá? Então o que é legal você fazer? Ó, segura bem o bastidor desta forma, tá? Ó, e leva pro bastidor, tá? Então, nesse trabalho, nós iremos também utilizar uma entretela. Então, nós vamos reservar aqui o nosso trabalho na posição correta e vamos pegar 2 entretelas médias, de gramatura média. Por quê? Porque como é malharia, nós precisamos deixar o trabalho fixado para que ele não mova de lugar. Então, nós vamos aqui cortar uma margem boa, né? Deixando margem de entretela também para fora no bastidor, uma margem de segurança, e vamos cortar o excesso. Lembrando que modelagem sempre utilizamos também os retalhos, é bem legal de utilizar e é importante, tá? Então aqui nós vamos fixar agora as duas, eu estou usando 2 entretelas, 2 camadas de entretela. Vamos fixar, você pode fixar com uma cola em spray temporária, uma cola bastão, também ajuda bastante, tá? Ou qualquer outra cola que você tenha aí para fixar as 2 entretelas. Nós iremos fixar também o tecido na entretela. Então, não precisa exagerar, é só mesmo para fixar as 2 entretelas. Desta forma. Vamos passar um pouquinho mais aqui para dar uma fixada. E agora é simples, nós iremos posicionar o nosso trabalho. A gente pode fazer assim, ó, vamos tirar e posicionar novamente. Vamos posicionar desta forma. Certifique-se que toda a área está na entretela. Vamos passar um pouco de cola também aqui. Você pode usar sua cola da preferência aí. Eu estou usando uma cola bastão, não tem problema. Certifique-se que o tecido está na área corretamente. E vamos passar levemente aqui para deixar o trabalho uniforme e na posição certa. Vamos passar uma cola aqui também. Lembrando de sempre posicionar no pontinho central e nos guias laterais que a gente fez, tá? E agora nós iremos trazer o bastidor para cá. Lembra da configuração do braço pantográfico da sua máquina de bordado. E vamos trazer. Vamos pegar aqui toda a entretela. Se mover um pouquinho, vai lá e arruma. E vamos trazer aqui, ó, estou trazendo para cima do bastidor. Como tem entretela, vai dar um pouco de resistência na hora de você inserir. Não tem problema, vai com calma, tá? Ó, aqui pra mim já fixou. Vai devagar, com tranquilidade, para não fazer nenhuma alteração no bordado, tá? No bastidor.
Então, para mim aqui já fixou. Sempre se atentar, vai em todas as extremidades. E agora nós iremos apertar o parafusinho do bastidor. O máximo que você conseguir para deixar o trabalho firme, tá? Então aqui, ó, estou apertando o máximo que eu consigo. Sempre certifique-se que não saiu do lugar. Então aqui nós iremos bordar o rostinho da boneca. Então eu tirei aqui o gabarito, que a gente não vai precisar mais, porque já está tudo centralizado. O que a gente pode fazer é verificar depois se está centralizado mesmo. Então aqui tá centralizado, tá tudo certinho, tá? A marcação guia é a marcação do buraquinho que a gente fez aqui, né? Da marcação do meio. Então aqui tá certinho. Então agora a gente pode levar para a máquina de bordado e fazer as configurações na máquina de bordado do bordado. Esse bordado do rostinho nós iremos deixar disponibilizado aqui embaixo na legenda, tá? Ou também no site janome.com.br. Lembrando que a configuração do bordado é para esses tipos de tecidos, tá? Então, se você quiser aplicar em tecidos planos ou em outro tecido, o recomendado é que você faça a alteração para o tecido que você vai utilizar. Porque a matriz que a gente disponibiliza é de acordo com o projetinho que a gente faz aqui no canal, tá? Da janome.com.br. Então, o ideal é que você utilize o mesmo tecido que a gente utiliza aqui, devido à matriz ser feita no tecido que a gente trabalha nos projetos aqui do canal, tá? Então, agora nós iremos preparar a máquina de bordado aqui e vamos fazer a configuração do bordado na máquina também. Então, vamos nessa. Então, agora nós vamos inserir o pendrive na máquina e abrir o nosso bordado. Então, nós vamos aqui na pastinha de abrir arquivo, vamos no desenho aqui do pendrive, na pastinha EMBF, e aqui a gente já pode observar o nosso bordado. Vamos expandir um pouquinho, boneca, bordado. Vamos apertar em OK, e no momento que a gente aperta OK, o braço pantográfico se move para a posição inicial. E agora nós vamos inserir o bastidor corretamente na máquina. Então aqui a gente posiciona, levanta o calcador até o seu ápice e aqui nas duas hastes nós vamos inserir o bastidor, desta forma. E pronto. Seu bastidor já está posicionado corretamente. Agora nós vamos iniciar o bordado. Vamos apertar no OK aqui, abaixar o calcador e iniciar o bordado. Lembrando que nesse projeto estamos utilizando a caixa de bobina de tensão alta, tá? Para esse projeto é super importante devido à sua área que é menor. Quanto menor é a área, maior é a tensão da caixa da bobina também, tá? Então vamos nessa. Bom, então aqui está o nosso bordado na nossa máquina de bordado Janome MC400E. E agora a gente vai tirar da máquina o bastidor, vai cortar o excesso de linha e vamos preparar o tecido para fazer o corte do molde do corpinho da boneca. Então vamos lá. Bom, então aqui eu tô com o bordado do rostinho da boneca que a gente fez na máquina de bordado MC400E Janome, tá? Com o bastidor 14x14. Fizemos o bordado, agora a gente vai tirar o bordado do bastidor para fazer o corte da modelagem do corpinho da boneca bem aqui no tecido bordado com o rostinho, tá? Então a gente vai fazer a retirada. O primeiro passo é desrosquear aqui o bastidor. Desta forma. E a gente pode simplesmente
desprender. A gente pode reservar o nosso bastidor. E pronto. O que a gente pode fazer também é destacar o tecido com a cola que a gente colocou aqui. Você vê que sai fácil, tá? Sai bem fácil. Você pode puxar, né, com delicadeza também, ou cortar o excesso, caso você não queira prejudicar o bordado, tá? Então, o que que eu faço? Vou até aqui a extremidade, ou eu puxo suavemente aqui com o dedo, ó, tá vendo, ó? Eu desprendo com o dedo, ou eu posso vir com a tesoura e cortar só o contorno ao redor, né? Ao redor aqui do rostinho da boneca. Vou aqui com o dedinho mesmo, bem suave. Vamos desprendendo as partes, ó. Tem umas partes que são um pouquinho mais difíceis, mas com calma e tranquilidade. A gente pode pegar depois uma tesoura, caso sobre excesso. Isso aqui é uma entretela rasgável, tá? Então é sempre bom nesses projetos utilizar uma entretela rasgável. Então aqui eu tirei. Tem toda essa entretela aqui que eu posso reutilizar depois, tá? Não tem problema. Passa no ferro bonitinho aqui. Cuidado para não grudar a cola que a gente colou no ferro, tá? Pode usar um tecido. Deixa ela bem achatadinha, porque dá para utilizar depois em um outro momento, tá? Então aqui a gente tem, ó, você pode ver aqui, ó, que tem algumas linhas, ó. Tem algumas linhas aqui ainda. A gente pode cortar esse excesso de linhas ou não, porque não vai mostrar no resultado final da boneca, tá? Então fica da sua preferência. Então aqui está o rostinho da nossa boneca. E agora nós vamos posicionar a modelagem bem aqui no tecido para a gente cortar. Lembrando que a gente fez aquela dobra lá, né? Então vamos dobrar o tecido desta forma. Vamos posicionar ele aqui direitinho. Bem bonitinho para a gente fazer o corte. Vamos pegar a nossa modelagem e, recapitulando, a gente fez um buraquinho bem aqui. A gente vai coincidir esse buraquinho aqui com a marcação central aqui do nosso rostinho, tá? Então, a gente vai apertar aqui, ó. O que que a gente pode fazer, ó? Com o auxílio do furador, vem aqui, ó, e faz isso aqui. E posicionou. A gente pode pegar também o nosso gabarito do bastidor. Então eu tô aqui com o meu gabarito, lembrando que ele tem um furinho no meio, tá? Pra servir de guia. E tem as linhas daqui até aqui e de cima para baixo, que são linhas guias pra gente também utilizar no bordado. Então, ele tá lá no buraquinho, tá tudo certinho. O que vamos coincidir é a marcação aqui e a marcação nas laterais e também no furinho do meio. Desta forma. Sempre lembrar da marcação que a gente fez. Super importante. Aqui pra mim tá tudo ok. Tá na posição correta, tá? Tá na posição correta. E aí a gente pode tirar. E agora a gente pode riscar. Então, segurando com uma mão, a gente pode pegar a nossa caneta mágica e agora fazer o desenho da modelagem da nossa boneca no tecido, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente já fez o risco da modelagem no tecido, a gente pode tirar e veja que ele casou perfeitamente, tá? Então, agora a gente pode alfinetar e fazer o corte do tecido. E agora sim a gente pode fazer o corte. E prontinho, aqui a gente tá com o corte do tecido do molde do corpo da bonequinha e também a parte inferior da bonequinha. O
que é a perna e o pezinho, tá? Agora a gente vai para a parte da costura. A gente está aqui com toda a preparação do tecido para fazer a bonequinha e também estamos com toda a preparação para fazer o vestidinho da boneca. Então agora vamos nessa para costura. Então vamos costurar a bonequinha. Para costurar essa bonequinha, nós precisamos dos seguintes acessórios. Como o tecido dela é de malha, nós precisamos usar uma agulha ponta-bola. No site da Janome nós temos este kit de agulhas com 3 tamanhos. E temos também este aqui com 4 agulhas comuns e a do meio, que é a azulzinha, que é uma agulha ponta-bola. O último acessório que precisamos para este projeto é o calcador para curvas e apliques. Ele também está no site da Janome para venda. Para a nossa primeira troca, nós iremos levantar o calcador e apertar o botãozinho de liberação do calcador. Retiramos o que estava em uso e entramos com o que vamos utilizar para esta costura. Pronto, está preso. Nós podemos baixar de novo o calcador, porque agora iremos trocar a agulha. Para trocar a agulha, primeiro você vai ter que desrosquear um pouco aqui este parafuso. Desrosqueando, a agulha solta facilmente na sua mão. Vamos pegar o nosso kit de agulha ponta-bola e escolher um tamanho. Eu vou escolher o tamanho 11 hoje. Agora vamos colocar a agulha no buraquinho da agulha e vamos rosquear o parafuso novamente para segurar. Agora que fizemos a configuração da máquina, iniciaremos a costura da bonequinha. Para costurar agora, eu vou precisar virar e casar ela direito com direito, frente com frente. Pronto, trabalho alfinetado. Agora nós vamos costurar toda a volta. Pronto, alfinetei todo o trabalho. Agora nós vamos para a parte da costura. Vamos passar uma costura em volta de todo o corpinho. E esse é o resultado da costura. Agora nós vamos desvirar a peça. Com a boneca costurada, agora nós vamos costurar a perninha. Aqui, as perninhas. Vamos novamente casar direito com direito. Este é o resultado das perninhas. E agora nós vamos colocar um enchimento na boneca. Nós iremos utilizar essa fibra de poliéster para o enchimento, mas você pode utilizar na sua casa o enchimento de sua preferência.
Agora nós vamos costurar as pernas da bonequinha. No local certo e na posição correta. Esse lado é para cima, com essa costura, a costura aqui do meio fica para frente. E esse lado é para cima. Nós vamos colocar aqui o meio desta perna com o meio da costura aqui. Para alfinetar, nós vamos dobrar aqui para dar o acabamento. Eu vou alfinetar para pegar só a primeira camada da perna e este aqui ficar solto. Agora eu dobro na frente, aqui atrás, e vou alfinetar novamente no lugar certinho. Se você quiser também em casa, você pode apenas encaixar a perninha aqui e passar uma costura sem dar esse acabamento. Mas aqui eu vou fazer o acabamento para ficar viradinho para dentro. Alfinetado, agora nós iremos passar uma costura aqui rente à margem do corpinho. E este é o resultado da costura das perninhas. E o resultado do corpinho e da bonequinha completa. Para o cabelo, eu quero fazer uma Maria Chiquinha. Então, vamos medir o centro da cabeça daqui do início, de onde a gente quer que comece a raiz, até onde a gente quer que termine aqui atrás. Então, para mim, aqui deu 13 centímetros. Outra medida que nós precisamos é o comprimento que a gente quer de cabelo. Para mim, aqui no ombro já seria o suficiente. Eu vou medir um pouco mais. Então, vou fazer um comprimento de 18. Você pode utilizar a bonequinha de base. Como nós temos um meio e 2 lados, vamos ter que multiplicar por 2 a nossa medida de quantidade de cabelo. O nosso comprimento do cabelo, para marcar o meio. Então, será 18, 36. Eu preciso de um comprimento de 36 de lã, de linha, para ter uma altura de cabelo de 18 centímetros. Vou utilizar a bonequinha de base e vou colocar um alfinete em cada extremidade dos 36 centímetros. De onde nela deu os 36 centímetros, que deu aqui da ponta da cabeça até o pé deu 36. Outra medida que eu vou colocar é a da quantidade de cabelo que eu quero, que é o meio da cabeça. Vou marcar para eu saber onde começa e onde termina. 13 centímetros daqui até aqui. Agora podemos pegar um novelo de lã. Com a ajuda da bonequinha, você vai medir o primeiro pedaço e a partir daqui você irá enrolar até cobrir toda a bonequinha dessa extremidade até a outra.
Pronto, terminamos de colocar a quantidade de cabelo que nós precisávamos. Não precisa ser muito cheio de cabelo. Basta cobrir os 13 centímetros, pois faremos isso 2 vezes, um para cada lado. Pronto, temos as 2 partes da Maria Chiquinha aqui. Agora, eu vou pegar um pedaço de feltro para fazer o meio da raiz. O feltro serve apenas para a gente conseguir prender boa parte desse cabelo aqui no meio e depois conseguir colocar na cabeça da bonequinha. Aqui nós havíamos separado um comprimento de 13 centímetros da raiz do início da cabeça até a nuca. Porém, eu quero deixar 2 centímetros aqui, no início da raiz e na nuca para fazermos acabamentos no final. Então, eu vou medir 13 menos 2 centímetros para cada lado, que dá 9, 13. 1, 2 de um lado, 1, 2, outro lado, 9. Então, nós iremos cortar o feltro aqui. Aqui, 2 pedaços de 9 centímetros. Temos 9. E agora nós iremos para a máquina. Voltamos aqui para a máquina e eu já posicionei o cabelo no meio, conferi se tinha 36 e marquei o meio aqui com o nosso feltro de 9 centímetros e conferi se daqui até aqui haviam 13 centímetros. Agora, eu vou passar na máquina. E aqui, nós temos os 2 lados da Maria Chiquinha costurados. Agora é só colocar o cabelo na boneca. Agora, vamos colar o cabelo na bonequinha. Aqui nós temos as 2 partes. Aqui, a bonequinha. Primeiro, vamos marcar aonde o cabelo será colado. Vamos encontrar o centro da cabeça. Pelo que eu estou vendo, de uma costura a outra, temos 14. Assim, aqui. Então, o meu meio aqui da cabeça vai ser 7. E vou marcar de onde vai começar até onde vai parar. Nós colocamos com 13. Agora eu vou marcar o início da nuca até o início da testa. Vou passar uma linha para garantir que sempre estará no meio. Ou você pode apenas fazer mais alguns risquinhos. Marcado, agora vamos para a colagem. Na sua casa, se você preferir, você pode costurar o cabelo na cabeça da boneca. Outra ideia é utilizar o cabelinho aberto. Você apenas vai ter que colocar um pouco mais de lã. E você pode já colar o feltro aqui no meio assim, ou fazer a sua costura à mão. Fim, início. Mas aqui eu escolhi fazer desta forma.
Primeiro eu vou dobrar esse feltro aqui no meio e eu vou colar o cabelo da bonequinha dessa forma aqui. Bom, agora eu vou passar a cola. Com os cabelinhos colados, vou amarrar uma fitinha aqui para fazer a Maria Chiquinha. E esse é o cabelinho dela. Se você quiser, você pode cortar aqui as pontas para ele não ficar viradinho assim.